dia, igreja! Vocês estão bem? Sermos protetores natos. Qual que é o significado de protetor? Proteger. Proteger é algo que Deus sabe fazer muito bem. Proteger é algo que Deus nos deu, Deus abençoou, Deus cuidou, Deus está protegendo sempre. E faz parte de uma das qualidades, das virtudes de Deus nos proteger, cuidar de nós. Mas tem algumas regras para nós recebermos essa proteção. Ela não é de graça. Ela é de graça. Porém, você tem que estar nos lugares certos. Porque não tem proteção quando se está fora da presença de Deus. E nós precisamos, queridos, entender que o nosso protetor, acima de qualquer coisa, ele quer ter relacionamento conosco. Ele quer nos instruir, ele quer que nossa mente esteja forte. E onde nós vamos ter uma mente forte? No relacionamento com Ele. Ele quer que nosso coração seja um coração notável. Pastor, o que é coração notável? É um coração que ama mesmo quando você é perseguido. Ele quer que você tenha uma fé verdadeira. Que fé verdadeira é essa? É uma fé que quando tudo está dando errado, quando nada está saindo conforme o que você planejou, você mesmo assim continua acreditando que Ele é o teu protetor. Ele quer pessoas que o amem e que o honrem, independente do momento que você está passando. Você pode estar alegre? Vou honrar a Deus. Estou triste? Vou honrar a Deus. Estou angustiado? Vou honrar a Deus. Estou forte? Vou honrar a Deus. Estou fraco? Vou honrar a Deus. Não importa como você vai estar, vou honrar a Deus. Vai estar quente? Vou honrar a Deus. Vou estar frio? Vou honrar a Deus. Mãos prontas. Para quê? Mãos prontas a quê? Honrar a Deus. Mãos prontas a abençoar, mesmo que as pessoas que estão ao teu redor estão buscando te destruir. Você vai fazer o quê? Está pronto a abençoar. Está pronto a abençoar pessoas. E nesse sentimento Deus vai te proteger. Salmos capítulo 17, verso 1. Ouve, Senhor, a justiça, atenta ao meu clamor, dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achastes. Propus que na minha boca não transgrediria. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invocarei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escutas as minhas palavras.
fez maravilhosas as tuas beneficências, ó tu que livrastes aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas. Tem vez que o avião cai e você é o único a sair andando deste avião. Morreram 199, mas um saiu andando. E aí, como é que você explica isso? Se não é Deus, se não é um propósito de Deus na vida daquele rapaz. E tem vezes que é essa sensação que nós temos, né? Tudo ao teu redor está caindo. Os teus amigos de faculdade, todo mundo já casou e divorciou. Os teus amigos, a maioria viciado, mas você está firme. Boa parte dos teus amigos sumiram, foram embora. Não tem relacionamento mais nenhum, mas você está firme. Isso é experimentar a proteção do nosso Deus. Isso é andar debaixo da proteção do Senhor. Esta oração aqui é muito forte, porque diz assim: ouve, ó Senhor, a justiça. Ou algumas versões diz assim: ouve, Senhor, a causa justa. Davi não estava aqui diante de Deus pedindo misericórdia pelos pecados que ele tinha cometido. Davi estava aqui num momento de muita pressão, mas pressão do mundo todo, das pessoas, do que o cercava. E, às vezes, nós estamos fazendo tudo certo. Temos nossa vida em retidão, mas mesmo assim nós estamos sofrendo pressão. Mesmo assim nós sentimos um peso, parece que está tudo travado, parece que nada acontece. Você vem para o culto e fala assim: nossa, o pastor deu glória a Deus, o irmão do lado deu glória a Deus, e eu não consegui abrir a minha boca. Eu não consegui cantar. Queridos, continue debaixo da proteção do Senhor, que no tempo certo as coisas vão acontecer. Muitas vezes acontece isso conosco e nós achamos que é o lugar. Nós achamos que é as pessoas com quem nós estamos nos relacionando. Mas, querido, existe algo na nossa vida que se chama tratamento de Deus. Tem vezes que Deus está tratando a nossa vida, a nossa motivação, e Ele não vai tratar a pessoa que está do teu lado da mesma forma que Ele trata você. Ele vai te tratar para curar, para sarar coisas que às vezes você tem deficiência. Eu não tenho como, o médico não vai tratar alguém que está com uma gripe, com um remédio de câncer. Ele vai te dar um paracetamol, vai te dar um Benegripe, alguma coisa assim. Mas para quem está com câncer, ele não vai dar um Benegripe. É isso que nós precisamos entender e saber, e estar no esconderijo do Altíssimo, estar debaixo da proteção do Senhor. Ele sabe nos proteger. O tratamento muitas vezes não é para nos matar, mas é para nos curar, é para nos restaurar. Davi aqui estava assim, fazendo uma oração
aqui de um cara muito corajoso, que muitas vezes nós não temos coragem de chegar para Deus e abrir nosso coração e falar como nós estamos nos sentindo. Mas nós precisamos quebrar esta barreira em nome de Jesus, amém? Porque Deus só vai agir quando nós abrimos o nosso coração. Não é porque está tudo bem que eu não vou falar com Deus. Não é porque está tudo mal que eu não vou falar com Deus. Deus precisa ouvir a tua voz. Você precisa derramar o seu coração na presença de Deus. Deus vai trabalhar conforme você se move. Tem situações, queridos, que nós precisamos dar alguns passos. Primeiro passo que quando a gente não sabe o que fazer. Primeiro passo, faça uma análise honesta de você mesmo. Analise o que você está passando. Se o que você está passando é físico, se for físico, algo, você tem que procurar ajuda no aconselhamento. Talvez até um médico você precise procurar. Se você está passando um momento espiritual, você precisa orar, buscar a palavra de Deus, jejuar. Não passou, busque aconselhamento de alguém que vai poder orar com você e te dar uma direção mais precisa. Porque às vezes na luta nós estamos tão focados, tão empenhados em destruir o que está nos destruindo, que nós não olhamos para o lado e vemos que a solução está ali. Que é simplesmente você abrir mão, às vezes, de um posicionamento, abrir mão, às vezes, de uma opinião. Porque muitos estão sofrendo porque têm uma opinião, e opinião, muitas vezes, é bom ter, mas uma opinião não pode ser substituída por um princípio bíblico. Não pode ser substituída por um momento na presença de Deus. Oh, eu tenho opinião. Te levou a algum lugar? Então faça uma análise honesta de você mesmo. Eu penso que no nosso dia a dia nós temos duas situações. A primeira, as nossas ocupações físicas. E a outra é nossa ocupação reflexiva. O que é isso, pastor? Quanto tempo você, muitas vezes, tem ocupado no seu dia a dia com seus afazeres? Você tem algumas tarefas para realizar que demoram algum tempo, mas passa. Mas a sua mente, o seu pensamento, ele é todo instante. Mesmo que você está fazendo algo que você é acostumado a fazer, a sua mente está trabalhando, a sua mente está pensando. E eu dividi aqui isso em operação física treinada. É o que você faz mecanicamente. Olha como eu estou. Eu fiz até uma nomenclatura que é OFT. OFT quer dizer ocupação física treinada. O que é isso? É aquilo que você, quando você acorda, qual que é a primeira coisa que você faz? Abrir os olhos. Aí você se vira para o lado, levanta. Eu tenho um ritual, eu levanto, ponho minha pantufinha, que está frio agora, né? Vou lá, coloco minha água para esquentar, para fazer meu chimarrão, aí eu vou para o lugar reservado. Do lugar reservado, tomo meu banho, vou lá, volto, faço meu chimarrão. Isso é todo dia, é algo que minha mente já é programada. E aí eu vou para o dia a dia. E Gálatas 5:17 diz assim: pois a carne deseja
Pois a carne deseja o que é contra o espírito. O espírito é o que contraria a carne. Eles estão em conflito um contra o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O que está falando aqui? A outra parte que é de suma importância para a nossa vida. Porque essas coisas que nós já somos habituados a fazer, treinados a fazer, a gente faz no automático. Acordar, pôr chinelo, pôr água esquentar, depois faz o chimarrão, senta para... É automático. A irmã, quando vai fazer o arroz, o que ela faz? Pega uma panela, corta arroz, cebola, corta alho, cebola, põe água esquentar, põe o arroz lá dentro, dá aquela refogada, joga a água, tampa e vai fazer outra coisa. É automático. Não tem uma receita lá, deixa eu ver como faz arroz. Já é automático, são coisas automáticas. Então, esse não é a nossa preocupação do dia a dia. Mas quando você trata a sua vida espiritual também no automático, é complicado. É muito complicado. Porque você normalmente, se você levar a sua vida espiritual no automático, você vai fazer o que a sua carne quer. E o que a sua carne quer? Não orar, não ler a palavra, não jejuar, pensar em coisas como o avião que caiu e só sobreviveu um. Mas a sua vida espiritual não pode estar no automático. A sua vida espiritual precisa de uma ocupação diária, de como programada, como você vai agir com a sua vida espiritual. E eu também dei uma nomenclatura para isso, que é ORD, Ocupação Reflexiva Diária. ORD, Ocupação Reflexiva Diária. Você vai forçar a sua mente a pensar nas coisas que são de Deus. Porque se você agir no automático, você não vai fazer nada que é espiritual, ou pouca coisa que é espiritual. Você precisa educar a sua mente a pensar nas coisas que são do alto. Pensar nos planos que Deus tem para você. Pensar no porquê que Deus te criou, por que Deus te chamou. Por que você está no momento da sua vida agora. Qual é o próximo passo espiritualmente falando que você vai dar? Como você vai se mover espiritualmente? Nossa vida espiritual, ou nossa vida natural, está tão confortável que nós nos conformamos com aquele momento. Mas nós precisamos, queridos, entender que nós temos um adversário e ele não vai descansar. Eu não posso ser um cristão que só vai para Deus quando eu estou em dificuldade. Eu não posso ser um cristão que vai para Deus só quando eu sou tentado. É no tempo de tranquilidade que eu preciso formar bagagem espiritual. É no tempo em que eu estou na bonança que eu preciso formar uma bagagem espiritual. Como eu formo isso, pastor? Sendo disciplinado. Não é porque você não está tendo problema que você não vai orar. Não é porque você não tem problema que você não vai ler a palavra. Não é porque você não está tendo problema que você não vai jejuar. Armazena para os dias difíceis. Segundo passo, seja honesto, conte os seus medos. Seja honesto. Conte os seus medos. Por que ser honesto e contar os seus medos?
Porque muitas vezes, quando nós temos um medo de alguma coisa, nós costumamos montar um personagem, um super-herói, fala, eu não tenho medo de injeção, eu vou lá tranquilamente e tomo a injeção. Mentira, eu não. Tenho medo de injeção. E daí? Muitas vezes, nós temos medo da reação da esposa ou do esposo, e nós mascaramos situações, não contamos, não somos honestos. E quando nós não somos honestos em nossos relacionamentos, nós abrimos brecha para o inimigo fazer com que a verdade apareça e te desautorizar. E, gente, é muito difícil você relacionar com uma pessoa na qual você perdeu a confiança. Por mais que a pessoa se esforce, por mais que a pessoa fale a verdade, sempre vai aparecer um ponto de interrogação. Será que está falando a verdade? Deus também quer de nós honestidade. Muitas vezes nós estamos rebentados. E aí entramos achando que vamos resolver a situação, entramos em batalha espiritual. Foi Deus, eu sei que eu sou vencedor, eu sei que eu consigo, a tua palavra me deu autoridade. E Deus fala assim, Deus está falando assim, filho, abre o teu coração, me conta qual é o teu medo. Eu sei o que você está sentindo, você não precisa dar uma de espiritual. Abra teu coração. Fala, Deus, hoje realmente eu queria não fazer nada. Deus, realmente hoje eu estou me sentindo como que tudo que eu fiz até hoje foi errado. Deus, hoje o meu coração está com vontade de sumir. Deus, hoje meu coração está me falando que eu sou incapaz. Deus, hoje eu estou sentindo que eu não vou avançar. Fala para Deus qual que é a tua motivação, qual que é o teu sentimento. Pelo menos com Deus, seja honesto. Como me proteger do mal, pastor? Conheça a palavra. Plante boas sementes. Como ter bons pensamentos, pastor? Conheça a palavra. Plante boas sementes. Como estar protegido do inimigo? Conheça a palavra. Plante boas sementes. Não tem como você estar fora ou estar protegido se você não conhecer a palavra e não plantar boas sementes. Davi aqui plantou boas sementes, ele tinha um relacionamento com Deus, mas mesmo assim, a angústia estava no coração dele. Mas ele sabia que Deus protege os seus como a menina dos seus olhos. Você já fez um teste de pegar o seu dedo e fazer assim? Qual que é a primeira reação que você tem? É fechar o olho. É dessa maneira, meu irmão, que Deus te protege. É desse jeito que Deus te protege. É como um piscar de olhos. Quando você está na presença de Deus, Ele te protege, mas tem que estar na presença de Deus. Terceiro ponto.
protegidos à luz de Deus. Salmos 17:8, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas. Quando você fala para Deus, quando você tem um relacionamento com Deus, você é a menina dos olhos de Deus. Ele vai te proteger, Ele vai cuidar de você. Para nós é um privilégio termos relacionamento com Deus, porque nós conhecemos a palavra nos alcançou. Se a palavra te alcançou, meu irmão, qual que é o valor que você tem dado para esta palavra? Eu não acho que tem que ser literal a obediência à palavra de Deus. Eu acho que tem algumas interpretações que a gente tem que fazer na palavra de Deus. Porque a Bíblia tem mais de 2000 anos, a Bíblia vem passando anos e anos e ela não muda. Toda vez que você lê a palavra, ela continua falando. Você lê um texto hoje, amanhã você vai ler de novo, ela vai falar diferente com você, porque não é simplesmente uma palavra, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. As revelações de Deus são muito ricas. Quando você recebe uma revelação de Deus, ela é muito rica. Mas ouvindo pessoas que tiveram revelações da palavra de Deus, poucas pessoas passaram mais que 1 hora, mais que 10 minutos na presença de Deus. A revelação às vezes é segundos. É segundos que Deus te revela algo. E você vai passar anos e anos para discernir totalmente aquela revelação que veio para você. Isso mostra o quanto que a palavra de Deus é valor, o quanto que a palavra de Deus é eficaz, o quanto que a palavra de Deus faz e traz os frutos para dentro da nossa vida. Muitas vezes nós queremos resolver nossos 20, 30, 40 anos de problema em 20 dias, em 5 dias, num aconselhamento. Mas nós precisamos entender, querido, que a palavra, as revelações que Deus vai dando para nós, elas vão demorar tempo para serem processadas, tempo para serem colocadas em prática. Pare com esse imediatismo de querer resolver tua vida num mês. Provérbios capítulo 3, versículo 1. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e não te desampare a benignidade e a fidelidade, ata-as no teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quem vai endireitar as suas veredas? Mas Ele só vai endireitar se você for sincero, se você for aberto com Ele. Porque enquanto você está falando para Deus assim, eu dou conta, eu consigo, eu sei, eu posso, Deus vai falar assim, bacana, queridão, vai lá. E Ele não vai interferir na tua vida. Ele até vai te dar uns toques e falar assim, para a direita, para a esquerda. Mas se você abrir o teu coração e for sincero com Ele,
E muitas vezes, nos nossos relacionamentos, por falta ou por não querermos desconforto, o que nós fazemos? Tá bom, bacana, faz do teu jeito, para mim ok, mas não está ok. Às vezes o que a pessoa está fazendo para você é extremamente desconfortável para você, e você não queria que a pessoa fizesse aquilo que ela está fazendo. Tem um versículo que fala assim: quem sabe que precisa fazer o bem e não faz, está pecando. Se você sabe que o que está acontecendo e aquela pessoa não está fazendo conforme a palavra de Deus, querido, tenha coragem. Senta com ela e fala assim: ei, você senta aqui, vamos conversar. Principalmente marido e mulher. Porque todos os casamentos que eu faço, é na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. E se é até que a morte nos separe, para você ficar calado uma vida inteira, é muito ruim, hein? É muito difícil. É muito difícil. Davi já tinha conquistado um monte de coisa. Mas não era o fim do que ele tinha para cumprir. Você pode ter conquistado um monte de coisa, mas ainda não é o fim. Deus não parou de se mover ao teu favor. Você que parou de buscar a presença de Deus. Você que parou de ser sincero com Deus. Você que parou de falar para Deus como está o teu coração. Há uns anos atrás eu tinha uma certa resistência à psicanálise. Deus vai me curar, Deus vai fazer. E Deus pôs uma psicanalista dentro da minha casa. Gente, quem puder faz. Quem puder faz. Por quê? Porque no falar, a pessoa, lógico que se você puder ter um psicanalista cristão, melhor ainda, porque ele vai te psicanalizar dentro da palavra de Deus. Nossa, saiu essa palavra, oh glória. Mas sabe por que as pessoas saem melhor de uma sessão de psicanálise? Porque elas falaram. Elas abriram o coração. E muitas vezes nós passamos ano, saímos ano, e a gente vê aí pessoas com rancor, arrastando um rancor, mais de 20 anos, mais de 30 anos. Por quê? Porque não falou. Porque não abriu o coração. E querido, se alguém vir falar algo para você, não se arme. Ouça. Você não é, e se você não tiver resposta naquele momento, você não é obrigado a dar resposta naquele momento. Você pode falar para a pessoa assim: olha, eu ouvi, mas eu queria te pedir um tempo para digerir isso. Porque quando a pessoa faz uma reclamação ou fala algo que não está agradando a ela, muitas vezes nós estamos falando assim: o que eu tenho com a tua vida? Já falei para vocês esses dias, tem pessoas que vão passar na nossa vida uma vez só. E às vezes é essa oportunidade que Deus vai usar para salvar aquela vida. Às vezes a pessoa vai abrir o coração uma vez só. E se você for agressivo, se você não souber ouvir, essa pessoa nunca mais
nunca mais vai abrir o coração. E nós podemos ser a resposta da cura daquela pessoa, ou podemos ser a pessoa que fechou a porta e jogou a chave fora e nunca mais a pessoa vai se abrir para ninguém. Deus é um Deus protetor. O salmo mais conhecido da Bíblia é Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, em quem eu confio. Confia mesmo? Você realmente confia em Deus? Você já... Ou tem algumas coisas aí que você acha que Deus não sabe? Tem alguns sentimentos que às vezes você nem para Deus você contou. Deus sabe. Mas Ele quer que você abra o seu coração, externe isso, para que Ele possa vir com sua cura e tirar esse fardo tão pesado que você tem carregado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Onde tem proteção? No esconderijo do Altíssimo. Não adianta você procurar proteção na polícia, na mãe, no pai. Muitas vezes o seu esconderijo é só em Deus. Muitas vezes a sua cura é só em Deus. Salmo 17, 1. Ouve, Senhor, a justiça. Atente ao meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Talvez nesta manhã você precise fazer uma oração que você nunca fez. Talvez nesta manhã você precise abrir seu coração para Deus. Deus está ansioso para ouvir aquela confissão, aquele relato que você talvez nunca fez. Uma oportunidade única que Deus está te dando. Conte para Ele o que está chateando o seu coração. Conte para Ele quais as expectativas que talvez não foram cumpridas ainda. Hoje é dia de cura, principalmente no seu relacionamento com Deus. Seu relacionamento com Deus a partir de hoje não vai mais ser automático. O automático muitas vezes não requer esforço. E ter relacionamento com Deus requer esforço. Ter relacionamento com Deus requer disciplina. E quando fala em disciplina, muitas vezes nós saímos fora. Incline sua cabeça. Esse é o seu momento com Deus. Você não pense como eu não estou aqui nesta manhã. Você que talvez quer ajoelhar, esse é o momento de você mudar essa história. Mudar sua maneira. Eu sei que Deus nesta manhã vai curar vidas aqui, e vidas que vão florescer, vão voltar para guerrear e dizer, aí vem o inimigo e ele nada tem mais em mim. Mas não saia deste lugar nesta manhã, sem ter essa conversa com Deus, sem ter este momento com o teu Deus.